Glória a Deus, por mais um dia na casa do Senhor, na presença do Senhor. Nós estamos aqui para cultuá-lo. Não é porque está sem problema, não. Né? Às vezes a gente vem até mesmo entristecidos. Mas a gente vem porque a gente entende que só Ele, só Jesus Cristo, você está aqui hoje porque você entendeu que só Jesus tem palavra de vida eterna. A verdade é que a gente não tem para onde ir. A verdade é que a gente não tem os braços de outra pessoa. Ninguém pode nos consolar como o Senhor consola. Ninguém pode fazer o que o Espírito Santo faz. Ninguém pode fazer com que a gente suporte os levantes, as situações, as coisas que acontecem na nossa vida. Ninguém consegue nos fazer suportar como Jesus faz, como o Senhor faz com as nossas vidas. Nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado e não porque falta crises, falta problemas. Não falta. Mas nós estamos de pé porque o Senhor tem nos sustentado. E hoje é exatamente esse tema, né, pastor? Superando as crises, não é esse o tema, pastor? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tô gostando tanto de ficar por aqui. Eu estava conversando com Jesus, fazendo umas propostas para Jesus. Eu estou gostando tanto de ficar, que por mim era as quintas de janeiro, as quintas de fevereiro, as quintas de março, as quintas de abril. Glória a Deus. Como a gente tem a vida nas mãos do Senhor, né? Eu estava conversando com o Senhor e eu estava dizendo, Deus está tão bom lá no pastor Denis. Pode deixar, pastor, a caneta que caiu, não vai usar não. Fique em paz. Pode deixar, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias para a gente aprender com um homem que viveu uma crise muito grande. Olha, tem crises nas nossas vidas que é Deus que me permite. É Deus que está trabalhando por algum propósito dele. E o Senhor faz aquilo tudo sem você ter participação nenhuma. Por exemplo, a vida de Jó. O próprio Deus, se você ler ali no livro de Jó, você vai ver que o próprio Deus testemunha a respeito de Jó. O próprio Deus, ele fala, viste o meu servo Jó. Ou seja, Deus estava dizendo, aquele homem é o meu servo. E o próprio Deus diz assim, é um homem íntegro, anda na minha presença. Olha, vai vendo. Deus vai dizendo essas coisas de Jó. Mas aconteceu uma sucessão de dor na vida de Jó. E quando você começa a ler aquilo ali, você fala, meu Deus. Isso porque Deus testemunhou a respeito dele, dizendo que ele era servo, ele era íntegro. Então tem crises, tem coisas que acontecem nas nossas vidas que é o próprio Deus. Por algum motivo que a gente não sabe, que a gente desconhece, o Senhor permite que aquilo ali aconteça. Aí depois, a gente começa a compreender, né? Por que o Senhor permitiu? Por que o Senhor deixou? E tem crises, tem coisas nas nossas vidas que é a gente que faz com que a crise chegue, o problema chegue. Tem coisas nas nossas vidas hoje, tem coisas que estão acontecendo hoje nas nossas vidas, que fomos nós que plantamos lá atrás, e a colheita chega, ninguém escapa da colheita. A colheita chega. Por causa de Gálatas, no capítulo 4, e o versículo 6, né? De Deus ninguém zomba,
Eu acredito que é Gálatas 4. É Gálatas, queridos, é Gálatas. A pastora está ficando velha. Está difícil de decorar todos os versículos. Mas é Gálatas. De Deus, ninguém zomba. O que o homem plantar, isso ele colherá. Então a gente, pela Bíblia, a gente vai vendo que tem crises que acontece, que o próprio Deus permite para tratar alguma coisa, por algum propósito maior, e a gente não consegue compreender. E tem coisas que é a gente. Neste caso que nós vamos ler aqui, foi este homem, chamado Davi, que semeou essa crise na vida dele. E nós vamos ver como foi que Deus se comportou. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Nós vamos começar do versículo, capítulo 12, do versículo 12, para você entender que foi Davi, que semeou essa crise. 2 Samuel, capítulo 12, a gente vai começar a ler do versículo 12. Todos acharam? Enquanto isso, eu estou me organizando por aqui. Aleluia, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 12, diz assim: porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Olha, fique em paz, você que está aí já amedrontado. Tem gente que quando eu começo o culto com a palavra, eita, pela palavra eu estou sentindo, vai ser cipuada, Deus vai bater na igreja. Sabe de nada, inocente. Que palavra Deus mandou eu entregar nesse lugar nessa noite. Aqui fique em paz, fique tranquilo. Aqui nesse versículo que nós lemos, eu li aqui, eu quis começar a ler daqui para você compreender que foi a crise instaurada, toda a problemática que estava acontecendo agora, naquele tempo, na vida de Davi, tinha sido porque Davi tinha se envolvido com uma mulher chamada Batseba, tinha adulterado com esta mulher. O adultério sendo consumado, esta mulher engravidou de Davi. Davi agora fica sem saber o que fazer com a gravidez daquela mulher. Aí manda chamar o marido da mulher, que era Urias, que estava na frente da batalha lá, batalhando com os soldados de Davi, enquanto Davi estava em casa. Era para estar em guerra, mas estava em casa, no terraço do seu palácio. Não quis ir guerrear junto com os soldados. Batseba também, só o sangue de Jesus na vida dessa mulher. Inventa de tomar banho com a janela aberta. Dá vontade de dar uma microfonada nela. Dá vontade de, quando chegar no paraíso, que encontrar com ela, olhar para ela e dizer: mas tu, hein? Graças a Deus que no céu não tem disso. Graças a Deus, quando chega lá, ninguém vai dizer nada para ninguém, todo mundo vai se abraçar e vai jogar a coroa nos pés de Jesus e vai dizer: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Lá não tem cobrança, lá ninguém olha para ninguém de olho torto, que nada. Lá a gente chega lá e a Bíblia diz que é só gozo, é só paz, é só alegria. A Bíblia diz que o Senhor seca dos nossos olhos toda lágrima. Davi agora pega o marido desta mulher com quem ele tinha adulterado, manda o marido, chama o marido da guerra, que estava lá guerreando: vem embora, vem cá,
dá uns vinhos para o homem fica meio alegre no vinho, e ele vai para tua casa para deitar com a tua mulher, e o homem, não, Urias, vou nada, eu vou não, de jeito nenhum, como é que eu posso me deitar com a minha mulher, se Israel está em guerra, se os soldados estão em guerra, eu vou não, e ele se recusa a ir para casa. Davi se vê sem saída. Olha, que foi que eu falei no começo, tem crises que é a gente que instaura nas nossas vidas. O homem não quis ir para casa de jeito nenhum. Davi falou, eu faço o que agora? A mulher está grávida, eu faço o que agora? Já sei, tive uma ideia, mata ele, pronto, e acabou-se. Eu sou o rei, pega a mulher para mim, fica tudo resolvido. Quem é que vai falar alguma coisa? Exatamente como ele premeditou, ele fez. Ele manda que todos os soldados recuem e deixem Urias na frente da batalha sozinho, e aquele homem é assassinado na guerra. Aí ele pensou que ninguém tinha visto, que estava tudo bem, mas Deus tinha visto tudo. Aí Deus levanta o profeta Natã e revela para ele tudo o que tinha acontecido. Ou seja, crise instaurada. O que é que eu faço agora para superar? Vai vendo. É por isso que eu estou falando para você. Você que está pensando que é uma palavra de açoite na igreja, não. Eu li esse texto para você ver. O Deus que você serve. Quem é esse Deus? Olha até onde esse Deus vai para abençoar um filho. O que é superar, pastora Jane, já que o tema da mensagem é superando tempos de crise? O que é superar? Eu já expliquei para vocês, né, que eu sou professora de teologia e eu gosto de tudo bem explicadinho. Olha lá, ó. Superar é vencer, dominar, livrar-se de. Isso é superar. Livrar-se de, afastar, ultrapassar, exceder, levar vantagem. Isso é superar. Quando você supera, você vence. Quando você supera, você domina. Quem está entendendo até aqui? Quando você supera, você vence, você domina. Quando você supera, você se livra de qualquer tipo de coisa. Você se livra da dor, você se livra da culpa, você se livra do peso do pecado, você se livra de tudo. Quando você supera, você se livra. Quando você supera, afasta de você. Você consegue afastar, você se afasta daquilo que te fere tanto, que te causa tanta dor. Você consegue ultrapassar a uma nova fase da sua vida. Você excede, você consegue exceder a tal situação. Você consegue levar vantagem. Quando eu era criança, cantava muito um samba. Que é isso, pastora Jana? Você vai falar num samba pregando a palavra? Vou. Porque eu sou dessas. Eu falo mesmo. E um samba que cantava quando eu era criança, e na letra do samba fala assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso, levar vantagem. Você se levanta e segue. Nós aprendemos com Davi, queridos, que para superar os problemas e seguirmos em frente, nós precisamos, primeira coisa para você, segura aí porque Deus vai tratar contigo. Eu sei lá qual é a crise que tu está. Eu também não sei se a crise que você está foi o Senhor que permitiu por algum motivo, ou se você teve alguma participação para a crise se instaurar. O que eu sei é que Jesus trouxe você aqui para dizer: eu vou livrar você da crise. Você vai superar. Mas pastora, parece insuperável.
Eu estou em um estado emocional que parece insuportável. Jesus mandou eu dizer nesta noite: você precisa crer. Você vai superar. Você vai superar em nome de Jesus. Nós aprendemos com Davi o seguinte: que para a gente superar as nossas crises, nós precisamos, primeira coisa, nós precisamos vivenciar as nossas emoções. Não dá para negar. Não tem gente que nega. Não tem pessoas que negam. Não dá para negar. Você é humano. Você não é um Superman gospel. Eu falo isso, o povo dá risada na igreja. Mas eu falo para os irmãos: você não é um He-Man gospel. Pelos poderes de Grayskull. Não, você não é um He-Man gospel. Você é um homem. Você é uma mulher dotado de emoções, tem sentimentos, é uma pessoa que sofre, que dói, você sente dor. Então você quer superar suas crises? Comece vivenciando as suas emoções. Vivencie. A Bíblia diz: olha, a crise foi instaurada por ele. Agora você não vai examinar ninguém, você vai se examinar. Você vai ficar pensando agora, enquanto Deus está ministrando essa palavra, você vai ficar pensando: peraí, olha, agora essa situação, peraí, deixa eu ver, foi eu que semeei ou foi Deus que permitiu? Aí, entre uma ou outra, você vai ver aonde você se encaixa e vai deixar Deus tratar com você. Eu vou dizer uma coisa para você: tem coisas que eu estou passando hoje que foi eu, pastor. Foi eu. É duro, filho, dizer isso. Mas o fato é, pastor, que tem uns negócios agora, meu filho, eu estou numa tribulação aí, pastor, que eu falei: para trás de mim, Satanás. Jesus falou: sabe o que, pastor? Satanás não, foi tu. Eu falei: hoje. Eu falei para Deus: oi. Jesus falou: foi tu, filho. Foi tu que escolheu isso aí, ó. Aí você começa a refletir. Espera aí, deixa eu ver. E 1900 e tralalá. De fato, eu olhei para os olhos dele. Eu vi aquele bucho de tanquinho. Não perguntei para Deus coisa nenhuma. Acho que eu fui falar de negão para Deus, pastor. Sabe o que foi que Jesus falou? Tu escolhestes. Eu falei: oi. E fui refletir naquilo que tinha vindo no meu espírito. E de fato foi mesmo. Lá no Arrocha: bebê cai, levanta, bebê cai, levanta. Lá no Arrocha, eu e ele. Eu olhei para aquele negão, 1,90 m, já estava cheia do vinho, cheia da cachaça. Pensei: é nós. Hoje o negão bebe do 1 ao 51 e eu quero reclamar. Jesus falou: tu escolheste. Então a crise eu instaurei. Mas tem coisas que é o próprio Deus. Tudo bem que Deus permitiu. A Bíblia diz que não cai uma folha seca no chão se Ele não permitir. Deus permitiu, mas a escolha foi minha. Eu escolhi. A gente aprende com Davi que este homem, mesmo tendo instaurado uma crise na vida dele, olha, Deus está falando com você agora que instaurou a crise. Você que procurou a crise. Mesmo Davi tendo procurado a crise, a Bíblia diz que esse homem, dentro da crise,
dentro da muvuca, quando o pecado dele é descoberto, quando tudo vem à tona, que Deus levanta o profeta, a Bíblia diz que esse homem toma uma decisão. Em vez de ele ficar derrotado, se sentindo um lixo de ser humano, porque veja, queridos, eu não estou falando de uma coisa que foi brincadeira, uma coisinha pouca. Ele adulterou, ele deitou-se com uma mulher casada, ele mandou matar o soldado dele, ele premedita tudo, ele arma uma verdadeira emboscada para o soldado dele. Depois ele tenta persuadir o soldado, para o soldado ir deitar-se com a mulher, para poder dizer que o filho que a mulher estava esperando era do marido dela e não dele. Vai vendo, eu não estou falando de pouca coisa. Tudo bem que para Deus não tem pecadinho nem pecadão, mas o que Davi fez foi feio, pastor. O negócio foi difícil. Mas quando ele se vê dentro dessa crise, você sabe o que acontece? Ele toma. Eu vou falar uma coisa para vocês. Ele toma a melhor decisão da vida dele, dentro da crise que ele mesmo instaurou. Ele fala: eu vou tomar uma decisão. Depois que tudo é revelado através do profeta, a Bíblia diz, olha para isso, eu fico passada com isso aqui, versículo 16: buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Quem tem uma versão diferente dessa, leia para mim com voz de profeta. Levante mesmo e leia com voz de crente. Vá, filho, vá. Quem vai ler? Pastor Denis. É tu. É igual a minha? Eu quero uma versão diferente dessa que eu li. Quem está numa versão diferente? A irmã ali já levantou a mão. Deixa essa serva ler. Leia, filha, com voz de locutora de Jeová. Vá. Ajeite mesmo a garganta aí e leia mesmo. Olha, graças a Deus uma irmã entendeu. Graças a Deus. Olhe, no lugar dele ficar agora se condenando, se culpando, ele tomou a melhor decisão da vida dele. A Bíblia diz que ele foi buscar a Deus, foi chorar, foi ficar prostrado diante de Deus pela criança. Por quê? Porque Deus havia dito: teu pecado está perdoado, mas a criança vai morrer. Aí tu imagina agora, foi você que instaurou a confusão, foi você que instaurou a crise. Aí Deus olha para você e fala assim: olha, a criança vai viver não, a criança vai morrer. Você sabendo que o culpado foi você. Pastor Denis, agora imagina a mente de uma pessoa dessa, você sabendo que o culpado é você, daquela crise que está instaurada, você sabendo que o culpado é você, no lugar dele dizer assim: então vou morrer também, então vou entrar em depressão, então eu não quero saber mais de mais nada, então eu não vou mais viver, a vida para mim agora acabou a luta, acabou para mim, eu não aguento essa luta. Ele fala: peraí ainda, Deus disse o quê? Foi Natan, vai morrer, tá bom. Lá vai ele, com uma crise instaurada, para a presença de Deus, chorar e buscar pela vida daquela criança. E eu falo para você, foi uma das maiores decisões, das melhores decisões de Davi. Ir para a presença de Deus
quando a crise se instaurou. Imagina você que está aí sentado e está dizendo: pastora, eu estou dentro de uma situação de crise, não fui eu que plantei. Se Davi foi para a presença de Deus, ele sendo culpado da crise que estava instaurada, imagina você que agora está analisando a sua situação e está dizendo: eu não tive culpa. Imagina você, Davi tinha tudo para dizer: eu não vou, porque o culpado disse é eu, e acabou tudo, eu não vou. Mas foi. Foi para a presença de Deus, buscar a presença de Deus. Imagina você, Jesus mandou você vir aqui nessa noite, eu vim aqui nessa noite dizer para você o seguinte: quer vencer a sua crise? Agora você está em tempo de crise, não está? Não se instaurou uma crise? Quer você tenha culpa, quer você não tenha, mas o fato é que se instaurou uma crise. Jesus está dizendo para você nessa noite: vivencie as emoções. Não fica pensando que você é She-Ra gospel, que você é He-Man, que você é super-homem. Não, você é um homem, você é uma mulher dotada de emoções. Homem e mulheres choram. Pastora, mas se eu chorar na frente dela eu vou mostrar fraqueza. Não, Jesus chorou diante de uma multidão. A Bíblia diz que Jesus estava no enterro e chorou. Lá quando sepultaram Lázaro, Jesus chorou diante de todo mundo. O homem mais forte que eu conheço em todo o globo terrestre, o nome dele é Jesus. E Jesus chorou diante do túmulo do seu amigo Lázaro. Jesus chorou. Se Jesus chorou, nós também podemos chorar. Vivencie suas emoções. Não entre na negação, não, pelo amor de Deus. Não, eu estou forte. Sou isso, eu sou a She-Ra gospel. Não vou demonstrar para ninguém que eu estou sentindo, que eu estou... Não. Davi estava sentindo dores, a dor da culpa, do medo do que estava para acontecer, do medo do que estava por vir. Ele foi para a presença de Deus vivenciar as emoções dele. Nós também devemos aprender a vivenciar as nossas emoções, se nós quisermos superar os problemas. Pastora, como é isso? Está doendo? Fala logo que está doendo. Fala para Jesus. Fala para Jesus: está doendo, Jesus. Para mim é quase insuportável. Me ajude. Ou o Senhor me ajuda agora, ou eu vou sucumbir, eu vou parar, ou eu vou cair duro no chão, porque dói demais. Parece, Senhor, que a dor é maior do que eu. Parece que eu não vou conseguir ultrapassar, Senhor. Senhor, eu me sinto nadando no mar de dor. Se você dizer isso para Jesus, Jesus não vai olhar para você e vai pensar: é, mas fraco, viu? É, nem canta, viu? Ai, menina fraca. Bicha mais fraca do que calda de piaba, viu? Jesus não vai pensar isso, não. Jesus não vai pensar que você é um fracasso. Muito pelo contrário. Se você fizer isso, o Espírito Santo vai começar a ministrar em teu coração. Mas eu te consolo, mas eu te ajudo, mas eu te sustento, eu te seguro pela palma da minha mão, eu vou te dar graça. O Espírito Santo vai começar a fazer com você o que nós cantamos aqui no louvor. Você prestou atenção no louvor que eu não sei cantar esse não, filho? Aquele da semana passada, da Quieta Minha Alma, eu sabia. Agora esse que tu cantou hoje, filho, meu Deus. Eu fiquei ali no cantinho, cruzei as minhas duas mãozinhas assim, ó, no coração. E Jesus dizendo que tudo vai passar, vai vendo? Falei, meu Deus, coisa linda. Olha aí, ó, papai falando comigo através do louvor. Quer superar suas crises?
tenha você culpa delas ou não, vivencie suas emoções. A Bíblia diz que há tempo debaixo do sol para todas as coisas. Tempo de chorar, tempo de sorrir. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz: há tempo debaixo do sol para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher. Se você está em um tempo de chorar, chore e não tenha vergonha de chorar. Uma coisa que eu não tenho vergonha de chorar, não tenho vergonha de chorar na igreja, não tenho vergonha de chorar na presença de Jesus, não tenho vergonha de chorar na frente dos meus amigos, eu não tenho vergonha quando a palavra me toca de uma maneira poderosa e o pastor fala: vem aqui na frente, minha filha. Eu saio de lá e venho. O que me importa que vai ficar falando? Pastora Jane, lá na frente. Ah, tá. Pastora Jane, está pensando que eu sou de aço? Eu não sou de aço. Eu sou uma mulher dotada de emoções. Eu sou um ser humano. E quando chega o tempo de chorar, eu choro mesmo. Quando eu vim embora para cá, para a Baixada Santista, deixei toda a minha família lá na minha terra natal. Quando fazia 14 anos, ia fazer 15 anos que eu estava morando aqui. Eu me planejando, pastor, tentando juntar um dinheirinho, mais de 14 anos que eu não via. Eu queria tanto abraçar, pedir perdão a ela das maluquices que eu fiz. Eu fui uma filha meia pã, sabe? Eu dei uns trabalhos assim para ela, né? E eu queria tanto. Aí Jesus falou comigo assim, eu já estava na igreja, servindo a Deus, e Deus falou para mim assim: escreve uma carta para ela. E eu escrevi uma carta e coloquei tudo que eu estava sentindo na carta e mandei a foto da minha primeira netinha, bisneta dela, né? E eu mandei uma foto para ela. Escrevi tudo que eu estava sentindo e mandei para ela. A minha mãe era analfabeta, não sabia ler, mas a minha irmã sabia. E ela foi para a casa da minha irmã com essa carta que tinha chegado e leu, pediu para minha irmã ler para ela. E a minha irmã leu aquela carta para ela. E ali naquela carta eu falava: mamãe, me perdoe pela filha que eu não fui. Me perdoe por todos os desgostos que eu te dei. Eu queria tanto te abraçar. Agora eu conheci Jesus. Jesus mudou a minha vida. Mamãe, eu quero te dizer que eu libero perdão. Eu quero te pedir perdão e eu libero perdão para você. E todas as coisas que você me falou na minha infância. Eu sofri muito rejeição, né? Por parte da minha mãe, porque eu era muito parecida com a minha avó. E a minha mãe não se dava com a minha avó. Então eu passei muita rejeição em casa. E eu mandei essa carta para ela, falando para ela que eu liberava ela, que eu perdoava ela por toda a rejeição. Que eu tinha vontade de abraçar, mas eu não tinha condições financeiras de viajar com os meus filhos. Não tinha com quem deixar os meus filhos aqui na Baixada Santista para mim viajar com ela, né? Para mim viajar, para mim ver ela. E eu falei para ela: mamãe, eu estou escrevendo essa carta para te pedir perdão, porque eu conheci o Senhor. O Senhor agora habita em mim. E pedi perdão para ela e liberei perdão para ela. Pouco tempo depois dessa carta, da chegada dessa carta, mamãe faleceu. Jesus levou minha mamãe. E eu fui para a presença de Deus. Eu lembro que eu chorava tanto. Porque quando chega o tempo de chorar, a gente chora mesmo. Até porque a gente é ser humano. Não é demonstrar fraqueza, que está, que fraco. Não. Eu vivenciei as minhas emoções. Isso leva à cura. Eu fui para os pés do Senhor dizer que estava doendo. Eu fui para os pés de Jesus e eu falei para Ele: por que o Senhor não deixou eu dar o último abraço nela, eu dar o adeus? Por que o Senhor não permitiu? E eu fui para Deus, eu questionava. Eu fui para Deus para chorar,
Por que o Senhor não permitiu eu abraçar minha mãe? Eu me sentia culpado. Eu falei, vai ver, o Senhor não deixou eu abraçar, porque eu aprontei muito com ela, na minha meninice, o Senhor não deixou eu abraçar. Vai ver, foi por isso, e ficava questionando e colocando um monte de coisa diante de Deus. Eu só sei dizer uma coisa, irmãos, para resumir essa história, eu fiz o que Davi fez, eu fui para os pés do Senhor, dentro de uma crise instaurada, e Jesus me curou. Oh, glória! Hoje eu falo da minha mãe com saudade, sim. Ela me faz falta, sim. Eu sinto saudade, sim. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Hoje eu falo curada, sabendo que ela está no paraíso. E eu vou para lá me encontrar com ela. Aleluia! Eu vou para lá. Ela não vem mais não, mas eu vou para lá. Eu vou para onde o meu pai levou ela. Você quer uma segunda opção para você, uma segunda atitude que você tem que fazer para superar suas crises? Vença o pavor. Vença o medo. Não deixe o pavor tomar conta de você. Vem um monte de perguntas quando a gente está numa crise. Vem um monte de perguntas: como é que vai ser agora? O que vai ser de mim? Como será o amanhã? Como é que eu vou fazer para continuar? Jesus mandou eu dizer aqui nesta noite: mas você não vai continuar sozinho. Eu continuarei andando com você. Você não vai caminhar sozinho. Você não está sozinho. Você sabe que Pedro, ele teve dúvidas, diante da situação de perigo que ele estava vivendo. Ali em Mateus, no capítulo 14, o versículo 31, nos diz isso. Que Pedro teve medo. Ele fala para Jesus assim, ó: mestre, se é o Senhor mesmo, então manda que eu desça do barco e vá até o teu encontro. Aí Jesus fala: então vem. Olha que proposta. Já pensou, tu está numa situação e tu fala para Jesus: é tu, Jesus, que está falando comigo? Então manda eu descer e ir até o Senhor. Aí Jesus fala para ele: irmã, então vem, desce, vem. E ele desce. Ousado. O povo fala de Pedro: ai, porque não sei o quê, porque duvidou, porque não sei o quê, porque fraquejou, porque... Eu enxergo o apóstolo Pedro, um grande apóstolo do Senhor, porque fora Jesus, só ele andou sobre as águas. Jesus manda ele descer, ele desce e sai, ao encontro. Só que as ondas eram muito grandes, O mar estava bem agitado. E ele começa a deixar o medo toma conta das emoções dele, do coração dele. E quando o medo se instaurou, que o pavor tomou conta dele, a dúvida entrou também. Aí ele duvidou que aquilo poderia ser Jesus, que era Jesus. E quando ele duvidou, ele começou a naufragar. Crise instaurada, agora o homem está naufragando, agora o homem está afundando em meio ao medo, em meio às incertezas, em meio às dúvidas. Queridos, fala a verdade, queridos. Será que é só a pastora Jane? Vamos ser sinceros, queridos, vamos ser maduros. Não tem situação que a gente fica se perguntando: como que vai ser agora? Ou não? Ou só eu? Não, tá um monte de gente balançando a cabeça dizendo: não, pastor, eu também passo isso. Não tem hora que a gente fica se perguntando: como é que vai ser isso? E agora? Como é que vai ser de agora em diante? Não tem situações que acontecem na nossa vida que a gente fica assim? Pedro ficou assim. E deixa eu dizer uma coisa para você: sabe o que Jesus fez? Em vez de Jesus ficar criticando ele, dizendo qualquer coisa contra ele, Jesus chega perto dele, corrige a situação e faz assim,
estende a mão, puxa ele, levanta ele, coloca ele perto de Jesus e fala: homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus faz essa pergunta para ele. E detalhe, ele saiu do barco, saiu andando até o encontro de Jesus. E quando Jesus dá a mão para ele, puxa ele e pergunta para ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Ele sai de onde ele estava, com Jesus andando de novo até o barco, queridos. Lá vem ele do lado de Jesus, andando sobre as águas, e acontecendo, sabe o que no mundo espiritual? A fé aumentando, Jesus trabalhando dentro dele. Jesus no lugar deixa afundando, a pessoa está vendo que é eu, mas está doido. Não, Jesus auxiliou ele, porque Jesus é o nosso auxílio, é o nosso socorro, bem presente na hora da nossa angústia. O Senhor está com você. Eu sei que você pode estar olhando para mim e estar dizendo: essa pastora está louca, essa mulher está doida. Como é que aconteceu isso? Como é que está acontecendo isso na minha vida? E essa mulher está dizendo que Jesus está comigo. Jesus está com você. Ele não deixa você quando você está diante de dor, não. Ele continua com você. A situação de pavor, ela afeta a nossa percepção. Quando a gente estamos tomados pelo pavor, de pontos de interrogações, de perguntas, perguntando como é que vai ser de agora em diante, o pavor se instaura, a dúvida também. Mas se o Senhor está comigo, por que isso aconteceu? Por que isso está acontecendo? Quando a gente é tomado pelas dúvidas, pelo pavor, a gente perde a percepção. Mas Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer para você: não perca a percepção da vida de Deus. Ele está com você. Ele está trabalhando em você e por você. É bom, né? Não é bom, irmão, quando Jesus dá um colo para nós? A gente está assim pensando que Jesus vem e coloca a gente no colo. A gente só precisa acreditar que o Senhor está conosco. A gente só precisa acreditar que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu tinha um tópico estudado aqui depois desse, mas Jesus mandou mudar para o terceiro e último tópico dessa ministração, porque eu acredito que tem alguém ou alguns que precisam ouvir. Jesus mandou eu trocar e eu troquei. Se você quiser vencer as suas crises, uma das coisas que você vai ter que dizer, uma das coisas que você vai ter que fazer é: não desista. Não desista. Mas pastora Jane, não saiu do jeito que eu queria. Não desista. Não pare. Não pare de lutar. Não pare. Continue. É assim que a gente supera a crise. Continue. Você sabe que hoje eu fui tomar café na casa do Alan, né? E a Priscila, rapaz, ela acreditou, pastor, nesse negócio de bucho quebrado. Ela acreditou que é bucho quebrado mesmo. Rapaz, a mulher, eu acho que ela pensou: rapaz, eu tenho que encher o bucho dessa pastora. Mas foi coisa, pastor. Meu filho olhava para um canto, orava para outro, orando para tu e Vanessinha chegar, para me ajudar a compartilhar aquelas calorias. Olha, tu pensa. Eu pensei que ele ia me dar um chute para eu vir lá da casa dele rolando, igual bola, até a igreja. Porque foi coisa naquela mesa hoje, foi linda. As crianças, eita! Foi benção.
Foi vitória hoje lá. Fui lá para a casa do Alan, tomar café. Glória a Deus. E de lá eu vim para aqui, para a igreja. E no caminho eu vinha pensando. Filha, faltou tu. Foi tão bom. Faltou tu com aquele suquinho diet. Aquele suquinho que faz a gente emagrecer depois que a gente come tudo que quebra o bucho, menina. Faltou aquele suquinho. Eita glória, olha. Olha as vitórias chegando aí, ó. Lute. Lute em meio às adversidades, se você quiser superar as suas crises. Se realmente você deseja a vitória, não desista. E deixa eu dizer uma coisa para você: muitas vezes não sai como a gente gostaria. Não sai. Mas pastora, eu pensei que você ia falar que vai sair do jeito que eu quero. Eu não posso. Eu tenho que ser fiel àquilo que Deus colocou dentro do meu coração. Eu tenho que falar a verdade para o povo. Davi buscou, chorou, se prostrou na presença de Deus, pediu a Deus que a criança não falecesse, que a criança não morresse. Por fim, você sabe o que foi que aconteceu? Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Deus leva aquela criança. Aí você pode dizer, está olhando para mim e dizer assim: mas pastora, ele não fez tudo o que Deus queria. Então por que Deus levou? Se ele fez tudo o que Deus queria, Deus já tinha liberado uma sentença que perdoaria o pecado dele, mas que Deus recolheria a criança. Aí você fica esperando, depois do recolhimento da criança, você fica esperando o quê? Você fica esperando um Davi acabado, um Davi depressivo, um Davi querendo cometer suicídio, um Davi querendo desistir da vida. Mas Deus tinha propósito naquilo tudo. Está dando para entender? Deus tinha propósito naquilo tudo. Mas pastora, na morte de uma criança, Deus tinha propósito naquilo tudo. A Bíblia diz, vai vendo, Vanessinha, que depois que ele escuta os serviçais dele cochichando, aí ele estranha, ele fala: opa, tem alguma coisa errada. Ele está vendo os serviçais cochichando. Aí ele pergunta, Davi vai e pergunta: o que está acontecendo? O que foi que aconteceu? A criança morreu? Aí disseram para ele: morreu. Aí sabe o que ele fez? Passada. Continue lendo no texto de 2 Samuel, no capítulo 12. Eu não vou ler aqui não, por causa do horário, para a gente terminar o culto no horário certinho. Mas você continua lendo, você vai ver que o rei Davi, depois que chega a notícia que a criança morreu, ele se levanta e vai fazer o que eu fiz na casa do Alan hoje. A Bíblia fala que ele fala para os serviçais: ajeita aí um comerzinho para mim comer. Eu vou encher o bucho. Olha, lógico, contextualizando, né, querido? Não está escrito na Bíblia encher bucho. eu que falo bucho, né, que eu sou do Nordeste. Mas ele vai se alimentar, pastor. A Bíblia diz que ele vai tomar um banho. Ele toma um banho, coloca as vestes de rei, coloca as vestes sacerdotais e pede para os serviçais dele trazer comida para ele se alimentar. Aí, pastor, ele é criticado. Ele é criticado pelo povo. Aí os serviçais falam: enquanto a criança estava doente, lá estava o senhor com a cara na cinza, chorando, pedindo para a criança não morrer. Agora a gente chega para o senhor e fala que a criança morreu, e o senhor quer encher o bucho e ainda toma um banho e vai vestir as vestes sacerdotais de novo. Aí Davi revela para todos o que estava acontecendo em segredo entre ele e Deus durante todo aquele tempo de dor. Davi agora vai trazer à tona
O que foi que aconteceu quando estava chorando? Foi para a presença de Deus. Um homem que teve coragem de premeditar a morte de um dos seus melhores soldados. Foi para a presença de Deus um homem que teve coragem de adulterar com uma mulher casada. Foi para a presença de Deus um homem que precisava de ajustes, de cura. Saiu da presença de Deus. Agora o rei, aquele a quem Deus tinha levantado para reinar sobre Israel, para reinar sobre aquele povo, para fazer daquele povo um povo próspero, para fazer uma coisa que Deus o tinha chamado para fazer, que era ser o melhor rei de Israel. Enquanto ele estava chorando na presença de Deus, o Espírito Santo estava curando, livrando da culpa, livrando do medo, livrando de todo o pavor. O Espírito Santo estava ministrando dentro dele, enquanto ele estava lá com a cara na cinza. Quando perdeu a criança, levantou-se. Aquele homem reinou sobre Israel de uma maneira tremenda, porque hoje a gente escuta falar a respeito de Davi. Ele foi um dos melhores reis de Israel, se não o melhor, né, pastor Denis? Uns teólogos dizem que ele foi o melhor rei de Israel. Outros dizem que o melhor que reinou foi Salomão. Então, os teólogos ficam ali, né? Mas se Davi não foi o melhor, pastor, ele foi um dos melhores reis que aquela terra já teve. Detalhe. Sabe o que Deus fez? A mesma mulher que deitou com ele em pecado, depois de tudo resolvido, depois de tudo curado, depois de Davi se levantar em meio à adversidade. Irmãos, é muito difícil levantar em meio à adversidade. É difícil você se levantar quando a adversidade está instaurada, quando a crise está instaurada. É difícil. Ninguém está falando aqui de uma coisa fácil. Mas quando Davi praticou, levantou-se agora, um dos melhores reis que aquela terra já viu, se não o melhor. Deus cumpriu todo um propósito que tinha para aquele povo através da vida de Davi. Você sabe o que é você poder olhar e você poder dizer assim: olha, Deus cumpriu um propósito através da minha vida, em minha geração. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa você ficar pensando: olha, através da minha vida, a minha família vai servir ao Senhor, a minha casa vai vir aos pés de Cristo, toda a minha família vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, através de mim, os meus filhos, sobrinhos, toda a minha família vai vir aos pés de Jesus Cristo. Eu vou cumprir com o propósito que Deus tem para a minha vida. E como foi que tudo mais ou menos começou? Com o pecado dele, com essa mulher. Depois com toda a restauração. Enquanto ele estava chorando, o Senhor estava restaurando. O Senhor estava trabalhando. Enquanto ele estava ali sofrendo dores por causa daquela criança, o Senhor estava trabalhando. O efeito daquilo estava sendo espetacular no mundo espiritual. Ninguém estava vendo por fora, ninguém estava vendo fisicamente falando, mas algo grandioso estava acontecendo no mundo espiritual. Diante da adversidade, ele decidiu lutar, ele se prontificou a lutar. E você vai ler a história de Davi hoje. Você lê a história de um rei vencedor. A Bíblia diz, pastor,
Eu não me lembro onde eu encontrei o versículo, o capítulo e o versículo, mas a Bíblia diz assim, pastor: e Deus deu um tempo de paz a Davi. A Bíblia diz, queridos, e reinou Davi, morreu em velhice, rico, próspero. Aí sabe o que Deus faz? Sabe o que Deus faz? Aí a gente pensa que Deus vai dizer assim: eita, pronto, agora acabou. Igual você está pensando, agora acabou. O que é que vai ser? Minha vida vai ficar marcada por esse adultério. Minha vida vai ficar marcada por essa situação. Sabe o que Deus faz, pastor? Abre o ventre de Batseba de novo. A mulher engravida de novo. A mesma que tinha cometido adultério. A mulher de Urias, a mesma, engravida. E Deus fala: através dessa criança, agora vai vir Salomão, vai construir um templo para mim. Davi fala assim: vou fazer uma casa para Deus. Deus fala: não, você vai fazer casa para mim não. Você? Não. Agora o seu filho, olha a geração sendo abençoada, ó. Agora o seu filho vai fazer para mim um templo de glória, uma casa de glória, para eu ser adorado. E a Bíblia diz que nunca houve um templo igual o templo que Salomão construiu para o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto dói, Jesus está trabalhando. Que pastora louca é essa? Ela não está na minha pele, ela não está sentindo o que eu estou sentindo. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que é dor. Hoje eu estava contando para a esposa do Arlan, eu e a Priscila, a gente conversando, e eu contando para a Pri, né, o que aconteceu no meio da minha família. Eu tinha um irmão que eu praticamente criei, né? E aconteceu uma situação e o meu irmão foi assassinado. Eu queria matar mesmo aquela pessoa que fez aquilo com meu irmão. Eu queria matar. Eu pensei diversas vezes como eu poderia fazer para executá-la também. Mas graças a Deus que eu já tenho o Espírito Santo, eu já tinha o Espírito Santo. E o Espírito Santo falou para mim: se você fizer isso, você estará sozinha. E eu não entendi o que Deus queria fazer através de tudo aquilo. Mas eu tomei uma decisão: entregar na mão de Deus quem fez, liberar perdão e deixar Deus curar, Deus tratar. E eu não compreendia que Deus tinha um propósito maior. Se eu tivesse feito, vai vendo, pastor, pensa comigo, se eu tivesse feito o que eu premeditava, o que eu pensava, se eu tivesse executado, hoje não seria pastora Jane, hoje não teria tantos filhos espirituais. Hoje o nome do Senhor não estaria sendo glorificado através da minha vida e do meu ministério. Jesus não estava fazendo o que já fez e o que ainda vai fazer na vida das pessoas através da minha vida. Estava na cadeia, cumprindo sentença, e todo um plano e um propósito de Deus interrompidos. Mas eu tomei uma decisão: vencer a adversidade e continuar servindo ao Senhor. Aleluia. Jesus trouxe você aqui para dizer para você: eu sei que está doendo, mas levante-se, tem todo um propósito para ser cumprido através da sua vida. Muita coisa ainda vai acontecer em você e através de você. Uma geração vai ser abençoada, famílias vai ser abençoada através da sua história. Tem gente que vai ser curado através da sua dor.
Mas pastora Jane, está doendo demais. Está doendo em você, mas pessoas receberão cura através de você, através da sua casa, através da sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem um propósito muito maior do que aquilo que você está pensando. Você está pensando muito pequeno, é muito maior do que você está pensando. Deus tem muito mais para fazer. Levante, peça força a Deus. Ai, pastora Jane, que vontade de chorar. Chora. Ai, pastora Jane, que vontade de rasgar meu coração. Rasga, rasga assim, ó, grita, chora. Mas saiba de uma coisa: Deus tem propósito em tudo isso. Não passou desapercebido. Não vai passar desapercebido. Deus abençoou o filho de Davi com riqueza, poder, glória, fama, sabedoria. Toda uma geração foi abençoada no reinado de Salomão. Dá para entender? Dá para você entender? Pastora Jane, está tão confuso. Então siga somente os passos que Jesus mandou. Levante-se. Eu não estou aqui desfazendo da tua dor, não. Eu sei o que é dor. Eu não contei para vocês com detalhes, mas para a Priscila eu contei com detalhes. Hoje eu estava na casa dela, a gente teve tempo para conversar, e eu contei para a Priscila com detalhes como foi que assassinaram o meu irmão. Não foi fácil, não. Mas hoje eu estou entendendo. Hoje eu entendo o propósito, porque que Deus mandou eu me levantar quando estava doendo. Porque que Deus falou: levante, supere essa adversidade. Que depois do assassinato do meu irmão, pessoas já foram curadas de câncer através do meu ministério. Pessoas já foram curadas de AIDS através do meu ministério. Pessoas já vieram a Cristo através do meu ministério. Pessoas Jesus levou para a glória, mas levou salva, e agora está no paraíso com o meu Pai. Não foi para a perdição, foi para a glória. Foi para a glória do Senhor, através do meu ministério, através daquilo que Deus está fazendo através da minha vida. Graças a Deus que eu me levantei. Graças a Deus que eu decidi lutar. Graças a Deus que eu decidi ouvir a voz do Espírito Santo. Levante. Como é que é, irmão? Louvor, levanta. Como é? Quem anda com você não fala. Como é, meu filho? Eu não sei cantar. Oxi, é para levantar, é, meu filho? Jesus mandou levantar no louvor, foi? Olha, ele está dizendo que Jesus mandou levantar. Vamos levantar nós também.